Você pode ajudar essa pessoa a desenvolver os potenciais que ela tem dentro ali do universo dela, da combinação dela, da singularidade dela. Então, isso é uma coisa importante a ser pensada. Os aspectos, quando eu estou dizendo ter intimidade com o sistema, ter intimidade com o Zhang Fu, é esse tipo de intimidade. O que esse órgão promove de positividade e quais os sintomas também. Então, esse entendimento do sistema, esse entendimento do órgão, da fisiologia dele, da amplitude dessa fisiologia, porque é muito ampla essa fisiologia, por mais que a gente tente colocar aí sintomas, isso vai estar sempre aquém do que se pode pensar sobre ele, do que de fato esse órgão ou essa víscera pode expressar de manifestações com intensidades variadas e dentro da singularidade de cada um. Cada pessoa, o pulmão dela combina com o baço dela, que combina com o estômago, que combina com o coração, constituindo uma singularidade, um universo muito próprio e singular para aquela pessoa. E se você tem essa sensibilidade de perceber esse universo mais singular da pessoa, na hora que você vai construir um procedimento terapêutico, você vai construir cada vez esse procedimento terapêutico mais adequado àquela pessoa naquele momento que ela está vindo. Então, mais do que você chegar com ideias prontas, assim, de tratamentos prontos, tratamento para asma, tudo bem, eu sei que esse ponto, mas se você quiser ser mais preciso na sua intervenção, você tem que deixar de lado essa ideia de que é tratamento para asma e conversar com a pessoa. O que é que você está sentindo? Quais são as suas manifestações? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo. Aí você vai começar a entender que aquilo que a princípio você chamava de asma e que você generalizava como se fosse asma comum a todos, você vai vendo que aquela pessoa começa a expressar uma realidade corporal e orgânica muito distinta de uma outra pessoa que também pode chegar no consultório dizendo que tem asma. Se você atender, por exemplo, fizer uma experiência com um grupo de pacientes asmáticos, 10 pacientes que têm asma, e começar a conversar com eles, dentro disso que eu estou falando, a probabilidade de você construir um tratamento para cada um de maneira diferente que eu estou dizendo, combinação de pontos diferentes, escolha de pontos diferentes, é muito provável que aconteça isso. Com 10 pacientes asmáticos, você ter 10 tratamentos diferentes, 10 combinações de pontos diferentes. Porque um sofre de asma e é mais obeso, o outro sofre de asma e é mais ressecado, o outro tem asma e tem dor de cabeça, o outro tem asma e tem medo, o outro tem isso, tem aquilo. Ou seja, estou dando exemplos grosseiros, mas no relato, aí quando você vai ver o pulso, quando você vai ver a língua, vamos dizer assim, é esse caminho que a gente está tentando construir aqui para começar a traçar cada vez mais esse caminho. Daqui a pouco a gente vai entrar em função de pontos. E a função de pontos, para quê? Para que vocês precisam ter intimidade com a fisiologia dos órgãos e das vísceras, bastante intimidade com eles. Para que eles servem? Intimidade assim como, sabe, que você está numa festa e você senta com aquela pessoa ali e vai tentar saber o máximo que você pode saber sobre aquela pessoa. Então você tem que tentar saber o máximo que você pode saber sobre o pulmão, o máximo que você pode saber sobre o rim, sobre o baço, sobre o fígado, né? O máximo no sentido
do que ele produz de saúde para essa pessoa. A gente não pode perder isso de vista. A tendência é a gente estar sempre muito ligado na doença, é natural isso. Mas primeiro pensar assim, qual é a função do pulmão no meu corpo? Eu diria que, se a gente pode falar de alguma coisa constitucional, a função dos órgãos no nosso corpo, no nosso organismo, é muito mais de promover saúde e de nos levar a experimentar estados do ser, modos de estar na vida, quase que num processo assim de um desenvolvimento das nossas potencialidades, de um desenvolvimento. Então, o que o fígado me ajuda a desenvolver as minhas potencialidades? Então, o fígado, ele nutre a minha musculatura. Então, esse fígado, ele está aí para que ele possa fazer com que eu tenha cada vez mais mobilidade corporal, que os meus músculos trabalhem no máximo que eles podem trabalhar de harmonia, os meus tendões, a minha mobilidade, que esse fígado está aí para tentar manifestar ou permitir que o meu corpo manifeste o desejo o mais essencial possível, não normalmente esse desejo muito construído pelas questões externas, pela mídia, você tem que ter isso, você quer isso, você precisa disso. Não, um desejo efetivamente do corpo. O que o teu corpo diz que ele precisa? Ou seja, esse fígado está aí para desenvolver uma certa intuição, uma certa capacidade de escutar esse corpo e de fazer projetos que tenham a ver com a necessidade desse corpo e com a capacidade desse corpo, o que esse corpo pode realizar. Então, são aspectos que eu estou pegando o fígado para dar esse exemplo, mas os órgãos e as vísceras, vocês precisam pensar nessa perspectiva também, na perspectiva do que eles aportam de capacidade de desenvolvimento desse humano. Não esse humano no sentido abstrato, mas desse humano Geni, desse humano Eduardo. A gente não trabalha com um humano abstrato, a gente trabalha com esse humano personalizado. É a Cris, no consultório, quem chega lá é um paciente, uma pessoa, não é uma coisa assim abstrata. Então, dentro desse humano, o que esse fígado pode melhorar a vida dele? O que o baço pode melhorar na questão do pensamento lógico, na questão da transformação do chuê, da eliminação, da distribuição, da construção da estrutura? O que o rim pode melhorar no sentido de ímpeto na vida, vontade de potência, tesão com relação à vida? Esses são aspectos desses órgãos. Isso precisa ser pensado, isso costuma ser pouco pensado dentro da medicina chinesa, porque acaba que a medicina chinesa vai se ocupando mais da doença, que é mais comum na nossa cultura. Se o sujeito está aparentemente assintomático, ele não vai buscar o consultório. Se ele está assintomático, aparentemente ele está saudável. Só que ele pode estar assintomático, mas digamos assim, o fígado dele pode muito mais, o baço dele pode muito mais, o rim dele pode muito mais. Você pode ajudar a gente com esses recursos que a gente está aprendendo aqui. Você pode ajudar essa pessoa a desenvolver os potenciais que ela tem dentro ali do universo dela, da combinação dela, da singularidade dela. Então, isso é uma coisa importante a ser pensada. Os aspectos, quando eu estou dizendo ter intimidade com o sistema, ter intimidade com o Zhang Fu, é esse tipo de intimidade. O que esse órgão promove de positividade e quais os sintomas também, que os sintomas é o que mais aparece aí nos livros, em todo lugar os sintomas é o que mais aparece. Dor de cabeça, tarará, milhares de sintomas. Também é importante isso.
mas como a gente está falando de uma terapia que promove saúde, vocês precisam ter claro o que significa essa promoção de saúde e como que eu posso promover efetivamente essa saúde. Senão eu fico também nessa abstração de ficar só repetindo um clichê. O importante é a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Isso é um clichê repetido e pouquíssimo pensado. Tudo que é lugar que você vai, as pessoas estão falando, o importante é promover a saúde e prevenir a doença. Aí você pergunta, o que significa, como é que se faz isso? Ah, fazendo exame, indo ao médico, olha... Promove saúde e previne doença. Hein? A Unimed promove saúde e previne doença. O Itaú faz a propaganda dele dizendo que o melhor plano de vida é viver. Tem um desses que fala aí, não sei qual é, viver. Aí, mas depois, se não dá para viver bem, vai... Então, esses clichês que vão sendo utilizados e que, de fato, o que você pode entender como pensar promover saúde e prevenir doenças, que é quase que uma certa redundância isso. Se você promove saúde, prevenir doença é quase que uma consequência de uma promoção da saúde. Prevenção de doença, até porque a palavra, talvez assim, promoção de saúde, 3 palavrinhas, prevenção de doença, mais 3. Dessas 6 palavras, a mais forte é doença, né? Não tenha dúvida, se você botar assim, ali alguma medição da vibração do sujeito, quando fala doença, opa, aí sobe ali um negócio. Então eles escutam muito mais prevenção de doença do que promoção de saúde, não tenha dúvida. Então, o que a gente está falando na medicina chinesa, que é uma medicina atual, mas que também pode estar sinalizando para uma medicina de um futuro aquariano, né? Assim, num otimismo aí, num futuro aquariano, é uma medicina que possa, vamos dizer assim, levar essa pessoa a melhorar o fígado dela para que ela viva cada vez mais, perceba cada vez mais a intuição, o que o corpo dela está dizendo, melhorar o rim para que ela tenha uma potência de vida, uma coragem, uma vontade de realizar, uma capacidade de criação, que é muito dessa coisa do rim, o baço levar a um pensamento lógico, a um raciocínio encadeado de razão, ou seja, levar ao máximo que a razão pode levar essa pessoa, com todos os limites que isso tem, que a razão tem, todos eles têm limite, mas levar ao máximo a intuição, levar ao máximo a razão, levar ao máximo a criatividade, levar ao máximo o sentimento de afeto do coração, afetividade, ou seja, olha que pessoa maravilhosa que, em tese, você pode ajudar a se desenvolver. Então, isso é importante estar atento a isso. Volto à questão. Esses órgãos e essas vísceras devem ser compreendidos nesses seus aspectos de promover saúde. Quais as características, quais as questões humorais que eles emanam nessa perspectiva da promoção da saúde. E a questão da sintomatologia. Em tese, qualquer sintoma